Estivermos estudando, amém? Então hoje nós vamos estar estudando sobre vivendo no Espírito. E para começar, eu já vou começar a lançar algumas perguntas, amém? Amém. Não tem vergonha de falar, a gente tem que assumir, eu não sei, como é que eu vou saber? Me expondo. Hoje eu gravei uma live no Instagram falando sobre isso, sobre confronto. Então, quando você começa a se expor, você está confrontando a você mesmo. E isso nós vamos ver também nessa aula de hoje, que há sempre um confronto do Espírito com a carne. Então, para os irmãos, o que é andar no Espírito? No seu entendimento, da sua forma que você entende, amém? O que é andar no Espírito? Pode falar. Tá vendo? Irmãos, porque às vezes você tem dúvida, mas não esclareceu. Então nós estamos aqui para esclarecer. O esclarecimento tudo começa com perguntas. Porque o texto principal, o versículo 25, é que diz: se você anda no Espírito, está no Espírito, você anda no Espírito. E algumas versões falam em Espírito, mas em outras versões fala no Espírito. Qual é a mais correta? Em ou no? Porque isso é tão interessante. É igual aquela passagem de José. José do Egito e José no Egito. Né? Então é José no Egito. Ele não é do Egito. Porque se ele fosse do Egito, ele era descendente de lá. Mas ele estava no Egito. Então aqui a verdade, a prática diz: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Como diz Gálatas no texto áureo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essa temperança é a mesma palavra para domínio próprio. Quem que tem que dominar você? É Deus ou você mesmo? Irmão, isso aqui é tão interessante que quando eu li esse texto, aí eu observei que a responsabilidade é minha. É eu que tenho que aprender a cuidar do meu corpo. É eu que tenho que aprender a cuidar da minha mente. Mas como eu vou fazer isso? Então nós temos que estudar, entender como que funciona a alma, como que funciona o corpo e como que funciona o espírito. Porque são três vertentes. E muitas vezes nós focamos apenas no espírito. Porque você vê, tem muitas pessoas que ele é cheio de Deus, mas é cheio de problemas. Tanto físico como espiritual. Isso é muito interessante, irmão, porque ele não aprende a respeitar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Ele está em desequilíbrio. Ele está desequilibrado. É nesse sentido. Ele é cheio de Deus, mas é cheio de problemas. Isso aqui nós vamos aprender através da palavra do Senhor. Então, irmãos, aqui eu trouxe um quadro para ilustrar para você a respeito desse assunto. Olha só. O que o apóstolo Paulo ele nos ensina a respeito disso? Vou colocar aqui para vocês verem. Nós temos aqui essas três dimensões.
Observe bem. Nós temos aqui um corpo. Porque na verdade a Bíblia ela fala na sequência, mas só que como nós já aprendemos assim, para ficar uma forma melhor didática, eu vou só acompanhar. E nós temos aqui a alma. Vou pôr só assim. Olha só. E nós temos aqui o espírito. O espírito. Então observe bem. No corpo, nós temos o que? Nós temos os nossos sentidos. O sentido que nós temos aqui é o que? Ó, nós temos a audição, nós temos o paladar, tato, visão e olfato. Nós temos o olfato. A maioria das pessoas, elas andam só por este sentido. Eles andam só pelo corpo. Que o apóstolo Paulo fala que é andar na carne. Mas através do Espírito, ele vai nos ensinar a andar. Usar o corpo. Você vai aprender a usar o seu corpo. O apóstolo Paulo ele sempre diz: apresentei os vossos corpos como um culto vivo. Então, o que é que ele está dizendo? Nós temos que aprender a ter esse controle. Então, nós temos aqui a alma. A alma. Na alma, nós temos o quê? Sentimentos, vou pôr aqui, e emoções. Nós temos aqui os sentimentos e as emoções. Por que tem dia que você levanta e está sorrindo para o mundo inteiro? Eita, dia sim. Mas tem dia que você nem acorda direito e já está para baixo, muitas vezes brigando com todo mundo. Final do dia. Então observe bem como que isso aqui é interessante. É porque você está vivendo apenas no sentido da alma. Porque a alma, ela vai sentir aquilo que você recebe através dos sentidos, no corpo. Então você vai se envolver, isso é que vai começar a guiar a sua vida. Você vai estar sendo guiado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. É o que muitas vezes acontece no culto. Que às vezes, porque tem muitas pessoas que elas estão vivendo só nessa parte de sentir Deus. Eu estou sentindo Deus, estou sentindo a presença de Deus. Mas na hora que ele sai fora, ele lembra do Flamengo. Ele vai começar a lembrar dos times de futebol. Ele vai perguntar para os outros da novela, do acidente que teve lá na esquina. Essa a comunicação que eles vão ter a partir do momento que ele sai de dentro, ou que ele sai do ambiente de culto. Não tem interação com os textos bíblicos, com a palavra que foi pregada. Ele oscila, porque ele está vivendo na parte da alma, no sentimento, das emoções. Ele se envolveu, o poder de Deus encheu ele naquele momento. Mas, irmãos, eu tenho visto pessoas acabando o culto, cheio de Deus e brigando no carro, brigando no caminho para casa. Então, por quê? Isso é muito bom, irmãos. Nós chorarmos na presença de Deus, sentir Deus. Mas nós não podemos ficar limitado apenas a sentimento. Isso é bom, é aceitável, mas não deve ser a nossa condição. Não deve ser a nossa condição. E nós temos o Espírito. É aqui no Espírito onde nós temos
onde nós temos intimidade. Aqui, ó. Vou só planetinha aqui para representar. E comunhão. No Espírito. Porque quando nós temos intimidade, você tem intimidade com Deus. E aqui também é onde vai ter a sua intuição. Olha só. Um pouquinho tempo para dividir. Intuição. Porque quando você for fazer algum negócio, você for fazer alguma viagem, o Espírito ele vai te trazer a informação. Como eu já disse para os irmãos, não saia de casa. Não se movimente. Não faça esse negócio. Não tome essa decisão. É o Espírito, ele vai te trazendo essas. Então você começa a sentir assim, de uma hora para outra. Porque, irmãos, como que você vai identificar isso aqui? Diante de uma decisão, você pode estar consultando o seu cônjuge, você pode estar consultando outra pessoa que tem discernimento do Espírito. Irmãos, é aqui através do Espírito que você vai ter discernimento, que é a sua consciência. Porque essa palavra, ela está falando de discernimento. Quando você tem uma consciência, a sua consciência, você vai viver a partir da sua consciência, que é discernimento no grego. Você vai ter esse discernimento entre as coisas, porque uma pessoa que ela tem a sua consciência já aguçada, ela tem habilidade com qualquer tipo de assunto. Ela consegue destrinchar qualquer tipo de assunto. Irmão, sabe por que eu digo isso? Um dia eu fui entender que a Bíblia diz que é melhor você estar num velório do que numa casa de festa. Eu estive conversando com um pastor em um velório que até hoje, aquelas horas que eu passei com ele, me trouxe amadurecimento. Porque pense em um homem que sabia das coisas. Ele disse: irmãos, eu sou pastor há 43 anos, na época. E só tinha eu conversando com ele lá. E de vez em quando, vinha alguém, sentava conosco lá, conversava um pouco. Aí nos dizia assim: eu já li a Bíblia 8 vezes. Olha só. Aí outros diziam assim: eu já li a Bíblia 18 vezes. Mas eles não tinham paciência de estar falando sobre as Escrituras. Então ele falava assim para mim: você está observando aqui, ó? Esses irmãos que sentam aqui conosco, eles conversaram dizendo que leu a Bíblia leu 8, outro leu até 18 vezes, mas não tem prazer de falar sobre isso. E ele disse assim para mim: diz, meu filho, você está de parabéns, porque você tem poucos meses que aceitou a Jesus, já tem mais entendimento do que esse pessoal todo, já leram a Bíblia esse tanto de vezes. Porque nós estávamos salmodiando, como diz o salmista o apóstolo Paulo. Nós estávamos salmodiando, ou seja, trocando informações, textos bíblicos. Isso aqui é interessante, irmão. Tinha um texto que eu citava que eu nunca nem tinha lido. Então isso aqui é interessante porque é o Espírito. Ele vai trazendo. Eu sempre falo com meus alunos sobre a palavra de Deus, principalmente quem prega. Não se preocupe com o negócio de esboço. Se preocupe com o andamento do culto. E não chegue atrasado. A não ser que tenha alguma divergência, mas avise antes. Porque tem muitos que querem chegar igual o ator de Hollywood, bem no ângulo da coisa. Então isso aqui é muito importante. Então participe, não fique folheando a Bíblia em cima do altar. Leu, estudou, pronto. Porque a maioria eles não cultua a Deus.
Só na hora da pregação ele passa o tempo todo folheando a Bíblia e estudando. Em cima do altar e não acompanha o louvor, a adoração. Porque é através disso que o Espírito Santo ele vai te conduzir, vai mudar, vai te falar o que você tem que pregar. Então observe bem aqui, ó, o Espírito. Mas quando o Espírito ele começa a governar, ele vai governar a sua alma, ele vai governar o seu corpo. Porque na verdade, irmãos, se você ler o texto direito de Gênesis, a Bíblia diz que Deus, ele soprou no corpo, ou seja, na narina do homem, o seu espírito, o espírito. E o espírito com o corpo fizeram uma fusão e nasceu a alma. Olha só, Deus ele não criou uma alma, ele deu um espírito e insuflou no corpo e a alma automaticamente ela surgiu. É por isso que a alma ela é responsabilidade do cuidado dela, é inteiramente nosso. E é atrás dela que Satanás está atrás. Ele não está atrás do seu corpo. Ele está atrás da sua alma. Mas só que para ele alcançar a sua alma, ele vai usar o seu corpo. Então isso aqui é interessante, porque o Espírito, irmãos, olha só, o Espírito, ele é como a caixa preta. Eu já ouvi falar no avião que ele tem a caixa preta. Aquele avião, se ele cair em qualquer lugar que ele cair, a empresa responsável pode cair em qualquer estado ou qualquer país, mas a empresa que é a responsável pelo avião, a caixa preta é dela. Ela vem buscar. Então isso aqui é muito interessante, porque Deus, quando ele buscar o espírito do homem, está tudo nela. Eita glória, aleluia. Tudo que nós fazemos, dissemos, está tudo embutido. Deus não precisa estar escrevendo, porque quando ele pegar a caixa preta, as informações que ele precisa estão todas nelas. Jesus disse assim, ó: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Quem julga são as minhas palavras. As minhas palavras que serão juízes. Ou seja, Jesus ele não precisa estar se preocupando quanto a isso, porque ele já lançou a palavra. Mas se a palavra estiver aqui ou não, ele vai saber. Porque, irmãos, nós temos na nossa concepção que Deus ele fica assim, ó, monitorando a gente o tempo todo. Essa é a nossa concepção. Que nós somos igual um pai que tem autocuidado demais. Liga para o filho, sabe onde é que está, o que está fazendo, o que está comendo. Às vezes vai lá e fica vigiando ele. Deus ele não é assim. Porque quando ele for pegar o Espírito, o provérbio diz que o Espírito retorna a Deus que o deu. Olha só, Deus deu o Espírito e ele vai retornar para Deus. Quando o homem morre, ele pega o Espírito, porque o que ele precisa está tudo nele. Está tudo no Espírito. Irmão, isso aqui é tão interessante, mas só que o Espírito ele vai te trazer a intuição. Olha, você já está comendo demais. É verdade. Ele fala. Mas só que às vezes nós estamos aqui, ó, guiado pelo corpo. Porque eu sempre digo, comida fala. Sabia que comida fala? E os especialistas, eles fazem tudo, vê que ele pega aqueles pão, aí faz aquela racheira no meio, joga assim as coisas por cima dele. Aquilo ali é para chamar a sua atenção. E dá certo, não dá? Isso aqui, ó. Isso aqui é tão interessante, irmãos. O Espírito, ele avisa. Ele vai ensinando a nós. Por quê? Ele quer ensinar a nós cuidar do nosso corpo. A gente cuidar da nossa alma. O apóstolo Paulo ele até diz, ó,
em tudo que você pensar, pense naquilo que é agradável, pense naquilo que é de boa fama, que Deus de paz, o Deus de paz, irmão, a gente pensa que Deus vai trazer a paz, Ele traz a instrução para você ter paz. Ele está nos instruindo a nós termos paz. Ele ensina o que nós temos que pensar para ter paz. A minha esposa, às vezes, lá em casa, esse dia mesmo o Emanuel, ele tomou algumas injeções, ele ficou meio ruimzinho, e ela já fica preocupada. Eu digo, calma, relaxa, porque o corpo, ele vai passar por algumas reações por causa dos medicamentos. Então, nada que você vai fazer vai melhorar isso, porque vai ser um processo. Você pode orar, impor as mãos, melhora um pouco, mas é um processo que é inevitável. Então, agora se passar disso, aí tem que ter preocupação. Mas só que mesmo assim, o apóstolo Paulo diz para nós lançar nossas ansiedades e preocupação diante de Deus. Observe bem. Então aqui, ó. Então ele vai falando para nós. Então o Espírito, ele vai ter esse governo. E quando ele tem esse governo, ele vai governar a sua alma. Você não vai ficar feliz. Observe bem. Você não vai ficar em paz. Você vai ser feliz. Não vai ficar. Você vai ser saudável. Não vai ter saúde, você vai ser saudável. Então isso aqui é muito interessante. É quando nós observamos. Irmãos, o Espírito, o andar no Espírito, é quando nós estamos andando na palavra. Através das instruções que a palavra dá. Então veja só. Esses textos aqui que nós estamos lendo, vamos observar. O Espírito, aqui o Espírito tem comunhão, intimidade e intuição. Porque, segundo os cientistas, irmãos, eles trazem nessa parte da intuição, eles levam para a faculdade. Porque as faculdades superiores. Irmão, isso aqui é tão interessante porque é dentro dessa aqui onde vem a vontade. A vontade ela é tão poderosa que você vê lá em Romanos, para que conheça a perfeita e agradável vontade de Deus. É uma das faculdades que elas podem ser usadas para o nosso próprio benefício, para nós realizarmos coisas. Eu há muitos anos eu venho lutando, buscando para fundar uma escola teológica. E eu já estou em negociação com a parceria, porque tem muitos alunos que eles querem um certificado. E eu, como ainda não tenho uma instituição, não tenho como dar esse certificado. Mas estou orando a Deus e estamos aí em parceria. E em breve nós estamos podendo dar certificado, tanto de bacharel, como teologia básica e outros inúmeros cursos. Porque nós temos que ter uma vontade para fazer algo com o reino de Deus. Então isso aqui, ó, é tão interessante que quando você vai ter intimidade, o Espírito Santo ele vai trazer intuição. Mas para isso você tem que ter comunhão. E essa comunhão, ela vai trazer domínio na alma. Porque a alma aqui, irmãos, no hebraico, ela também está na psique, que é coração. Coração é tudo a mesma coisa. É onde está a sede.
das faculdades superiores. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo diz acerca dos instintos. É onde nós mais vivemos, é através dos instintos. Qual é os instintos? Reprodução. É você criar uma família, ter filho, assim por diante. Você ter algo, querer mais. Isso tudo vem de Deus. A reprodução. Proteção. A pessoa tem esse autoproteção, vai proteger. Aquisição. Tudo é instinto. Onde a pessoa quer ter aquisição, tanto de poder, é onde as pessoas pisam umas nas outras, dentro da igreja, fora dela, tudo está acontecendo. Porque as pessoas elas estão vivendo pelos instintos. Quem vive mais só pelos instintos é os animais, e nós estamos vivendo pior do que eles. Porque não respeitamos. Então, observe bem, a alimentação, que o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Tudo está dentro dos instintos, porque nós temos essa necessidade de alimentação. Ela está impregnada em nós. Então, os irmãos entenderem aqui mais ou menos? Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode falar, hein? Então, isso aqui é interessante. Olha só o trabalho que nós temos para andar no Espírito. Não é apenas um momento. Porque alguns andam só no momento. Ou aliás, eles limitam a um lugar geográfico. Então observe bem, quando a gente tem esse discernimento do Espírito, é que o apóstolo Paulo diz, porque você pode orar no Espírito, mas pode orar com o seu entendimento. Você pode orar das duas formas. Você pode orar com a sua alma, com a sua mente, você pode orar no Espírito. As duas formas são válidas. As duas formas de orações, elas são válidas. Mas nós temos que entender que às vezes nós só estamos orando com entendimento, com a nossa grau de conhecimento ou grau de necessidade. Irmãos, nós confundimos. Nós achamos que Deus, Ele vai atender porque nós somos emocionais. Porque observe bem, os louvores que nós ouvimos hoje por aí, é que se você chorar lá no pé de Deus, Ele vai te atender. E não é assim que funciona. Porque se fosse assim, o problema de muitas pessoas estava tudo resumido. É verdade. Porque muitas vezes quando nós vamos orar, nós choramos no pé de Deus, é porque o problema até é nos machucando. Não é porque nós estamos com prazer de estar na presença de Deus. Você sabia disso? É a nossa